Shounen, a arte de fazer dois personagens brigarem, às vezes sem motivo nenhum. E é isso que nós vamos falar hoje. Eu reuni uma lista com mais de 50 títulos desse tão querido gênero. Só que, dando um aviso antes, eu coloquei alguns animes que o gênero não é necessariamente shounen, mas por ter pancada e ter feito um bom sucesso, eu acabei considerando. E lembrando, se você gostar do vídeo, por favor, dá o like, porque isso aqui deu um bom trabalho para encontrar todos esses gêneros, suas informações e blá blá blá, então por favor, ajuda o canal. Agora sim, bora lá. E o primeiro estreante aqui da nossa lista é o anime Astro Boy, lançado no dia 1º de janeiro de 1963, contando com exatos 193 episódios. A história é o seguinte: em um mundo futurístico no qual os androides convivem com os humanos, o poderoso robô Atom foi criado pelo chefe do ministro da ciência, que deseja repor a perda de seu filho. Aí, por conta de ser muito poderoso, Atom assume o compromisso de cuidar do planeta. E esse anime é bem interessante e tem uma importância absurda para o mundo dos animes como um todo, sendo ele o responsável por popularizar os olhos grandes e redondos, que hoje são comuns nos animes, e também foi o primeiro a ser comercializado em outros países e a atravessar as fronteiras. O mangá fez um sucesso absurdo, tendo cerca de inacreditáveis 100 milhões de cópias vendidas. O próximo da nossa lista se chama Ashita no Joy, ou Ashita no Joy, sei lá, chame como quiser. Lançado no dia 1º de dezembro de 1970, e ele contém um número de 79 episódios. A história é o seguinte: Danpei Tangin é um boxeador frustrado. Largou os ringues quando perdeu a visão de um dos olhos e desistiu de ser treinador, quando foi traído por seu discípulo. E aí que começa a história de Ashita no Joy, a saga de Joy Yabuki, eu acho que é assim que fala, para deixar de ser um simples marginal e se tornar um grande campeão de boxe. E se você já viu o filme Rock, dá pra notar que esse anime e o filme tem uma semelhança até que bem grande, pelo menos na sinopse. Esse anime fez um sucesso gigantesco lá no Japão, tendo cerca de 20 milhões de cópias vendidas e sendo relevante até os dias de hoje lá. Pra ter uma noção dessa importância, o Joy Yakabuki, que é o protagonista, ele foi utilizado em campanhas políticas do povo japonês como um símbolo da juventude das periferias. Quando o mangá chegou no fim, milhares de jovens fizeram uma passeata para homenagear a obra, então foi bem famoso realmente por lá. E agora bora falar de Dragon Ball Clássico, lançado em 26 de fevereiro de 1986, com 153 episódios. Bem, a série segue as aventuras do protagonista Son Goku desde a sua infância até a vida adulta, enquanto ele treina artes marciais e explora o mundo em busca das 7 esferas, conhecidas como Esferas do Dragão, que convocam um dragão que concede um desejo quando reunidas. E eu acho que não é exagero dizer que Dragon Ball é provavelmente o anime mais popular do mundo. Seus 42 volumes venderam mais de 156 milhões de cópias só no Japão e mais de 330 milhões de cópias em todo o mundo, tornando-se a terceira série de mangás mais vendida da história. Ele também é considerado uma das séries de mangás mais influentes já feitas, com muitos artistas de mangá como Eiichiro Oda, o criador de One Piece, Masashi Kishimoto, o criador de Naruto, Chichikubo, o criador de Bleach, citando Dragon Ball como fonte de inspiração para as suas obras. Ou seja, o Dragon Ball é tipo o pai dos shounens. E agora vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco, um clássico aqui no Brasil que eu acho que moldou a infância de muita gente. Ele foi lançado no dia 11 de outubro de 1986, contando com 145 episódios. E bem, a história conta sobre um grupo de 5 jovens guerreiros cuja função era proteger Saori Kido, reencarnação de Atena, a deusa da sabedoria. Para lutar, eles utilizam a energia interior e do cosmos, e suas armaduras, que são inspiradas em constelações e na mitologia grega, vendeu cerca de 32 milhões de cópias, e no Brasil foi um fenômeno absurdo, moldando uma geração que cresceu assistindo esse anime. Tenkyu Senki Shurato foi lançado em 6 de abril de 1989, contando com exatos 38 episódios. E bem, a história é o seguinte: Shurato Hidaka e Gaki Kuroki são dois melhores amigos de infância e opostos um do outro em aparência, personalidade e etc. Até que os dois são salvos pela aparição de Leiga, que leva eles para junto de Vinshu, eu acho que é assim que se pronuncia, que revela ser um dos 8 guardiões divinos do
Povo de Deva. Bem, esse anime aqui é a resposta direta ao anime anterior da nossa lista, Cavaleiro do Zodíaco. Graças ao sucesso que ele estava fazendo, tem que o Senki Shurato tentou surfar nesse hype, porém não deu muito certo. Apesar do anime ter tido uma certa fama, ainda não é nada se comparado a Cavaleiros do Zodíaco. Agora bora falar de uma continuação muito famosa, sendo a Dragon Ball Z, lançada em 26 de abril de 1989, contando com 291 episódios. E eu não vou falar sobre ele tão detalhadamente, porque eu já comentei o clássico, mas basicamente a história continua com as aventuras do Goku, só que agora a história fica mais séria e nos são apresentados mais personagens, fora que o nível de poder aumenta. Ok, agora bora falar de Yu Yu Hakusho, lançado no dia 10 de outubro de 1992, contando com 112 episódios. E conta a história de Yusuke Urameshi, um delinquente de 14 anos de idade que é atingido e morto por um carro ao tentar salvar a vida de uma criança. Após realizar alguns testes apresentados a ele por Koema, o filho do governante do submundo, Yusuke é revivido e é lhe dado o título de Detetive Sobrenatural, com o qual deve investigar vários casos envolvidos demônios e fantasmas. E Yu Yu Hakusho foi bem recebido, com as vendas do mangá tendo mais de 50 milhões de cópias vendidas no Japão, e o mangá também ganhou o prestígio do prêmio de mangá Shogakukan na categoria de melhor mangá shounen de 1993. Mas o que fez esse anime ser extremamente popular e conhecido no Brasil foi a sua dublagem, com adaptações que acabaram dando um charme a mais para a obra. Sentiu firmeza? Parece o Popó. Cara, eu passei o maior perrengue, sabia? Esse cara aí deve estar bêbado. Tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. Tenkyoumochi, um anime lançado no dia 2 de abril de 1995 com exatos 26 episódios. Mostra um garoto que cresceu ouvindo histórias de como seus ancestrais conseguiram selar um demônio em uma caverna. Tomado pela curiosidade, Tenchi entra na caverna e, ao remover a espada, acaba liberando, sem querer, o demônio, um pirata espacial chamado Ryuko Yakabuki. Furiosa, ele ataca Tenchi, que a repele com sua espada e desperta seu poder interior, chamando a atenção da pirata, que decide morar na casa dele. Uma coisa leva a outra e outras 5 mulheres alienígenas passam a morar com Tenchi, levando a conhecer mais sobre seu passado, seus novos poderes e uma ameaça iminente nos céus. Bom, e agora bora falar do provável anime mais importante da história japonesa, Neo Genesis Evangelion, lançado em 4 de outubro de 1995, com 26 episódios. Evangelion se passa 15 anos após o cataclísmico mundial, particularmente na futurística cidade fortificada de Tóquio 3. O protagonista é Shinji, um adolescente que foi recrutado por seu pai, Gendo, para uma misteriosa organização chamada NERV, para pilotar em combate uma biomáquina gigante conhecida como Evangelion, contra seres chamados anjos. Quando eu digo que Evangelion é um marco na cultura japonesa, eu não tô brincando. A série original levou ao renascimento da indústria do anime, se tornou um ícone cultural. Filmes, mangás, home videos e outros produtos da franquia Evangelion alcançaram vendas recordes nos mercados japoneses e fortes vendas nos mercados internacionais, com produtos relacionados vendendo mais de 150 bilhões de ienes em 2007. E máquinas da Pachinko, ou Pachinko, sei lá, fale como quiser, relacionadas à série, vendendo 700 bilhões de ienes por volta de 2015, e o mangá faturou cerca de 23 milhões de cópias. Samurai X, lançado em 10 de janeiro de 1996, contando com 95 episódios. Ambientado nos primeiros anos da era Meiji no Japão, esse anime acompanha a história de Kenshin Himura, que era um perigoso espadachim conhecido como Hitoriki Battlesai, mas que seguiu um novo caminho e prometeu nunca mais matar. Até que sua vida tomou outro rumo após conhecer a jovem Kaoru Kamiya, que estava sendo ameaçada por um homem que tentava usar o nome de Battlesai. Sua determinação para proteger os fracos e não voltar a tirar a vida de ninguém é testada quando poderosos inimigos surgem. E desde sua estreia em 1994, Samurai X vendeu mais de 72 milhões de cópias, além de inspirar animes e filmes em live action, um sucesso absurdo. Pokémon, lançado no dia 1º de abril de 1997,
contando com exatos 932 episódios, se a gente for considerar toda a história, mas o clássico mesmo, aquele início, só são 27 episódios, ok? Eu desenho como a jornada de Ash, um corajoso garoto da cidade de Pallet que sonha em se tornar um mestre Pokémon. Ao longo de sua jornada, Ash faz vários amigos e participa de grandes torneios, enquanto enfrenta a equipe de Rocket, uma atrapalhada equipe que faz de tudo para roubar os Pokémons raros. Ao todo, foram mais de 26 games lançados e mais de 300 milhões de cópias vendidas do mangá disso aqui. Então, Pokémon é um dos animes mais populares do mundo. Trigun, lançado em 1º de abril de 1998, contando com 26 episódios. Trigun acompanha a história de Vash, um homem bom e que não gosta de machucar ninguém, mas que começa a ser considerado perigoso em várias cidades por uma série de incidentes que acontecem ao seu redor. Uma recompensa de 60 bilhões de dólares por sua cabeça faz com que vários caçadores de recompensas o sigam, e são esses caçadores geralmente os responsáveis pelos incidentes que alimentam a má fama de Vash. A jornada se torna cada vez mais emocionante e perigosa quando ele precisa enfrentar seu passado, e muito provavelmente nem ouviram falar nesse anime, afinal ele passava bem tarde aqui no Brasil e não foi um grande sucesso. Cowboy Bebop, lançado em 3 de abril de 1998, contando com 26 episódios. Abordando a colonização de diversos planetas, justamente em 2021, a história se desenvolve depois de 50 anos dessa data. E nesse contexto, caçadores de recompensas são apresentados ao público, como os protagonistas Spike Spiegel e Jet Black estão a bordo da Bebop, uma nave espacial capaz de viajar por todo o sistema solar. E Cowboy Bebop recebeu uma ampla aclamação da crítica e comercial, tanto no Japão quanto internacionalmente. O trabalho foi consagrado com inúmeros prêmios no campo da animação e da ficção científica, e tem sido reverenciado por seu estilo, personagens, enredos, dublagem e trilha sonora, focado no gênero jazz. Ao longo dos anos, a série se estabeleceu como uma obra-prima da animação japonesa, sendo considerado por muitos críticos como um dos melhores animes de todos os tempos. Digimon, lançado em 7 de março de 1999, com 54 episódios. Bem, a história é o seguinte: um grupo de 7 crianças é levado para outro mundo, o Digital World, que descobrem ser uma realidade paralela habitada por criaturas chamadas Digimon. Lá eles descobrem que foram escolhidas para salvar o Digital World das forças do mal, que ameaçam destruí-lo. E bem, Digimon é um anime que tentou claramente surfar na onda do hype de Pokémon, só que não deu tão certo. Apesar do anime fazer um sucesso razoável, não foi nada comparado ao seu concorrente Pokémon. Buck, lançado em outubro de 1999, com 26 episódios. Em algum lugar em uma dimensão desconhecida há uma misteriosa terra chamada 12 Mundos. Lá, humanos, monstros e espíritos coexistem em harmonia. Todas as vidas são protegidas pela princesa da Torre Pontiaguda, localizada no Mundo Zero. E bem, esse anime provavelmente ninguém conhece ou sequer ouviu falar, só que eu tinha que dizer aqui, e é isso. Também não tenho muito sobre os dados de venda dele, bora pro próximo. Hunter vs Hunter, lançado em 16 de outubro de 1999, com 62 episódios. Baseado no mangá publicado em 1998, Hunter vs Hunter ganhou sua primeira adaptação em anime em 1999. A trama acompanha o jovem Gon, que se dispõe a participar de um duro treinamento e de uma série de estranhos e difíceis testes para realizar seu sonho de se tornar um Hunter. No seu caminho conhece grandes amigos como Kurapika, Leório e Killua. E bem, apesar de Hunter x Hunter ter feito um bom sucesso com essa versão, ele só foi ficar conhecido mesmo após o remake de 2011, mas isso a gente fala mais pra frente. E agora falando da lenda dos animes, One Piece. Lançado em 20 de outubro de 1999, contando, pelo menos no momento que eu tô fazendo esse vídeo, com 1020 episódios. A série acompanha Monkey D. Luffy, um jovem que é inspirado por seu ídolo de infância, o poderoso pirata Shanks, o Ruivo, sai em uma jornada no mar do East Blue para encontrar o famoso tesouro One Piece e proclamar-se rei dos piratas. E bem, One Piece dispensa comentários, sendo considerado por muitos o melhor anime de todos,
afinal essa galera ainda não viu Hunter x Hunter. E esse é o mangá mais vendido de todos, tendo cerca de 490 milhões de cópias vendidas. Número esse que provavelmente vai aumentar, afinal o mangá ainda continuará sendo lançado por, sei lá, mais uns 6 anos. Então pode contar que One Piece vai passar das 500 milhões de vendas. Agora, saindo dos anos 90 e 80, vamos entrar na era 2000 com Yu-Gi-Oh! Lançado em 18 de abril de 2000, contando com 224 episódios. A trama segue a história de um menino chamado Yugimoto, que remonta o antigo enigma do milênio e desperta um espírito dentro de seu corpo com a personalidade de um jogador e que resolve seus conflitos usando vários jogos. A série foi um fenômeno no Brasil, porém foi também muito perseguida pela televisão por ser considerada satânica, e o mangá vendeu cerca de 38 milhões de cópias no mundo inteiro. Inuyasha, lançado em 16 de outubro de 2000, com 167 episódios. Kagome é empurrada por um demônio para dentro de um poço e por esse motivo acaba se transportando para a era feudal japonesa. Misteriosamente renasce uma joia dentro de seu corpo, porém muito cobiçada nesse mundo. Os demônios, por sua vez, são os mais interessados em recuperar, e dentre várias tentativas para obter a joia, ela acaba se partindo em vários fragmentos. Agora, Kagome tem que reunir todos esses fragmentos, mas nessa aventura ela encontra com a ajuda do semi-humano conhecido como Inuyasha, e o mangá conseguiu a difícil façanha de ter aproximadamente 50 milhões de cópias vendidas. Naruto Clássico, lançado em 3 de outubro de 2002, contando com 220 episódios. Naruto é um jovem órfão habitante da Vila da Folha que sonha em se tornar o 5º Hokage, o maior guerreiro e governante da vila. O 4º Hokage aprisionou uma raposa de 9 caudas no garoto quando ela ameaçou destruir a Vila da Folha, sacrificando assim a própria vida. E bem, Naruto dispensa comentários, servindo como inspirações para várias outras obras que vieram depois. Ele acabou se tornando um marco tão grande quanto Dragon Ball, pelo menos na era 2000. Full Metal Alchemist, lançado em 4 de outubro de 2003, contando com 51 episódios. A história centra-se nos irmãos Edward Elric e Alphonse Elric, que estão procurando a Pedra Filosofal para restaurar seus corpos, após uma desastrosa tentativa de trazer a mãe falecida de volta à vida através da alquimia. A principal diferença dessa versão para a de 2009 é que seu final é bem diferente do mangá, fora que também apresenta alguns arcos completamente originais do anime. Bleach, lançado em 5 de outubro de 2004, contando com 366 episódios. Ichigo Kurosaki é um garoto de 15 anos que tem um talento estranho que pode ver, tocar e falar com espíritos de pessoas mortas. Logo após a Shikigami Yuka Kuroshiki perceber poder espiritual no Ichigo, ela vai investigar e acaba lutando contra um Hou, que foi atraído pelo poder espiritual de Ichigo. Antes de ser derrotada pelo Hou, Yuka passa seus poderes de Shikigami para Ichigo, que se torna um Shikigami. Após derrotar o Hou, ele inicia uma jornada para proteger os humanos e os espíritos da ameaça dos Hous. Tanto o anime quanto o mangá de Bleach alcançaram um grande sucesso dentro e fora do Japão, vendendo cerca de 130 milhões de cópias, e Bleach vai voltar com seu arco final esse ano, em 2022, lá para outubro. Gintama, lançado em 4 de abril de 2006, com 201 episódios. A trama é focada nas aventuras de um samurai conhecido como Sakata Gintouki, que ajuda o adolescente Shimura Shinpanshi a salvar sua irmã de um grupo de alienígenas que querem torná-la parte de um bordel. O mangá de Gintama tem sido bastante popular, vendendo mais de 55 milhões de cópias e tendo uma base muito forte de fãs. Death Note, lançado em 3 de outubro de 2006, com 37 episódios. O jovem estudante Light Yagami acha um caderno com poderes sobrenaturais chamado Death Note, no qual era possível matar uma pessoa apenas escrevendo seu nome no caderno. Quando descobre, Light tenta eliminar todos os criminosos do mundo e dar à sociedade um mundo livre do mal. E Death Note é um sucesso sem precedentes, tanto em fama, tendo vendido 30 milhões de cópias do mangá, quanto em narrativa, porque se não tivesse sua parte 2, ele seria considerado por muitos, e ele é até, né, mesmo com essa parte 2, o melhor anime de todos. Code Geass, lançado em 5 de outubro de 2006, com 25 episódios.
Lelouch é um jovem estudante que vive em um império denominado Britânia. De personalidade introvertida, mas muito inteligente, o jovem estudante, na verdade, guarda um grande segredo, que intimamente deseja esquecer. Ele é um dos sucessores do trono da Britânia. E bem, esse é um dos animes com um dos plot twists mais interessantes de todos, sendo futuramente copiado por Attack on Titan, que tentou recriar essa ideia, mas falhou miseravelmente. Naruto Shippuden, lançado em 15 de fevereiro de 2007, contando com 500 episódios. E bem, o icônico Naruto volta com a mesma trama, porém com os personagens mais velhos agora. E bem, apesar do Shippuden ter vários pontos que o tornam inferior ao clássico, não podemos negar o extremo sucesso que a obra fez. No geral, o mangá finalizou com mais de 250 milhões de cópias vendidas. Full Metal Alchemist Brotherhood, lançado em 5 de abril de 2009, com 64 episódios. E sobre o remake de Fullmetal não há muito o que comentar, afinal a sinopse dele é igual à versão original, que eu falei na primeira parte do vídeo. Ele se diferencia mesmo daquela versão mais pra frente, afinal ele é diferente do outro, ele adapta o mangá, que teve cerca de 80 milhões de cópias vendidas, e essa versão, que é a que eu vi, é muito boa, sério, Fullmetal Alchemist é imperdível e eu não vou comentar as diferenças para exatamente você assistir sem tomar spoiler de nada. Fire Tail, lançado em 12 de outubro de 2009, contando com 328 episódios. Bem, a história segue as aventuras de Lute, uma jovem maga que sonha em se tornar escritora, e Natsu, um mago adolescente que é membro da popular guilda de feiticeiros Fire Tail e está à procura do Dragon Angler, acho que é assim que fala. Apesar de muitos não gostarem do final do anime, ele fez um bom sucesso e ele vendeu cerca de 72 milhões de cópias no mangá. Hunter vs Hunter, lançado em 2 de outubro de 2011, com exatos 148 episódios. Agora bora falar do melhor anime de todos os tempos, pelo menos na minha opinião, Hunter x Hunter. E assim como eu falei em Fullmetal, essa versão tem a sinopse igual a de 1999, então não faz muito sentido eu falar a história de novo. O que eu posso dizer é que essa versão tem uma animação muito boa e constante em todos os episódios, e a sua principal diferença para a antiga é que ela adaptou o arco das formigas Quimera, que é dito por muitos, e por mim também, o melhor arco de todos os animes. E mesmo essa versão não possuindo o final fechado, afinal o mangá ainda não acabou e provavelmente nunca vai acabar, eu prefiro um final assim, porque imagina só se Hunter x Hunter fecha com o final que teve, sei lá, Attack on Titan ou Naruto, aqueles finais horrorosos. Não, é melhor do jeito que tá. E o próximo anime da nossa lista é... Bem, o próximo anime você só vai ver outro dia. Afinal, esse vídeo já tá com quase 25 minutos. Vai demorar um tempo gigantesco para editar isso aqui. Então eu vou dividir em 2 partes. No caso, a próxima parte vai sair, eu não sei quando exatamente, porque é muita coisa. Mas para você saber quando ela sair, deixa seu like e se inscreve no canal para ativar o sininho só para você saber quando essa segunda parte vai sair. É isso, muito obrigado por ter assistido e até a próxima parte com mais 25 títulos.